Salve, salve pessoal, aqui Eduardo Lemos, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de pílulas de conhecimento sobre imposto de renda de ganhos judiciais versão TikTok, que também vai lá para o meu canal no YouTube, youtube.com/Eduardo Lemos. Se perdeu aqui, vai lá. Se quer saber mais, edulemos.com.br/imposto em processos. Tem uma série de informações mais técnicas e mais esmiuçadas do que nesse vídeo rápido aqui. Como prometido, nesse vídeo eu vou falar sobre dois bichinhos chamados DIRF e DARF, os irmãozinhos que nos trazem tantos problemas ou trazem tantos problemas para a vida dos contribuintes que recebem ação judicial. Eu vou tratar sobre eles e vou dizer sobre o que eles podem fazer em termos de problemas quando não são bem realizados por quem deve realizá-los. DIRF. A DIRF é uma declaração de imposto retido na fonte. E o DARF é o documento de arrecadação, é a guia de pagamento efetivo para os cofres da Receita Federal do imposto de renda que é retido na fonte em um processo. Se você já está nesse vídeo aqui e passou pelos outros, sabe que em ganhos judiciais, principalmente em processos trabalhistas, existe um momento onde tem que se haver a apuração do imposto de renda a ser retido na fonte, a ser antecipado para a Receita Federal e ser descontado do crédito do autor ou do reclamante, recolhido para a Receita, e no ano seguinte, na declaração de imposto de renda de ajuste anual, o reclamante ou autor do processo vai lançar esse valor como um crédito de imposto, e aí vem toda a mágica do programa e também todos os problemas e calvários que envolvem esse procedimento. A DIRF, ela tem que ser feita por quem? É uma declaração que inclusive está em processo de... Esse vídeo aqui eu estou falando em 2024, janeiro. Está em processo de substituição pelo e-social, que vai automatizar mais, tornar mais moderno essa... Então a tendência da tal da DIRF é acabar a partir de 2025. Mas na essência, o que essa DIRF faz? Ela indica, ela imputa, ela insere no programa da Receita Federal o histórico do valor de imposto de renda, do percentual do valor tributável do imposto de renda, do número de meses do processo. Isso é feito por quem? Pela fonte pagadora. E quem é a fonte pagadora? Será o nosso próximo vídeo. Quem é a fonte pagadora de um processo? Então, fique calmo que no próximo a gente vai tratar disso. A declaração, então, no mundo perfeito e maravilhoso, deveria fazer o que? Inserir os dados no sistema da Receita para quando o contribuinte enviar a declaração, fizer a declaração de imposto de renda, vai cruzar os dados, tanto que a fonte pagadora mandou para o sistema, quanto que o contribuinte está enviando pela declaração de ajuste anual, e pimba, acabou o problema. Mas não é isso que acontece. E não é isso que acontece porque eu vou começar pelos problemas da tal da DIRF. Como eu falei agora há pouco, quem tem que fazer a DIRF é a fonte pagadora, é o responsável pelo envio desta declaração. Nós temos dois problemas principais envolvendo a DIRF em ganhos de ações judiciais. Primeiro problema crônico é simplesmente o não envio da DIRF pela fonte pagadora. Isso acontece num percentual enorme de casos que envolvem pagamentos para o autor ou reclamante via alvará, ou seja, pelo banco, que nesse momento o banco se torna a tal da fonte pagadora. E é o banco, quando se paga via alvará, né, não sei se você vai saber, já falei em algum vídeo aqui, o alvará é como se fosse uma autorização de pagamento de um valor judicial pelo banco. Isso é emitido lá pelo juízo, pela secretaria da vara e por aí vai. O advogado ou reclamante vai lá no banco e saca o dinheiro ou deposita na conta dele. Esse alvará é pago pelo banco, logo ele se torna a fonte pagadora, logo ele deveria enviar a tal da DIRF, e logo ele não envia a DIRF. O que acontece? Não foi enviada a DIRF, o sistema da Receita está vazio de informação. Quando o contribuinte faz a declaração dele de ajuste anual, envia os valores, as informações, dá problema de cruzamento porque não tem nada no sistema. Esse é o primeiro problema, é o não envio da DIRF. Segundo problema é o envio da DIRF com erro, acontece também, então é um subproblema, ou com ausência de informação. Por exemplo, número de meses, NM, a DIRF tem campo para número de meses. Só que a maioria das fontes pagadoras não preenche o campo
de número de meses, o que deixa o contribuinte em malha fiscal para fazer a comprovação documental do número de meses, quando não seria necessário se a fonte pagadora enviasse a DIF com a informação correta. E existem vários outros problemas envolvendo a DIF, mas imagina, isso aqui vai virar um filme se eu vou falar de tudo. Vai lá na minha página que tem mais coisa lá. Vamos falar agora do DARF. O DARF. E aí eu vou falar do DARF também ligado à DIF. O DARF, como eu disse, é a guia de pagamento. É o documento que faz com que a fonte pagadora recolha o imposto de renda no CPF do contribuinte. E aqui nós temos principal problema de DARF, Código de Recolhimento. Até hoje, o Código de Recolhimento, por exemplo, de rendimento recebido acumuladamente, que é o RRA, em algum momento aqui eu já falei do que é isso lá no primeiro vídeo sobre rendimento recebido acumuladamente, mas envolve a maioria dos processos trabalhistas, processos de servidor público que envolva gratificação e por aí vai. O banco ou a fonte pagadora que seja a empresa recolhe o DARF, a guia no código errado, recolhe no 5936 ao invés de 1889. E o DARF é tudo. Para o sistema da Receita Federal, nós somos meramente uma pastinha com o CPF, onde um monte de gente vai colocando informação ali dentro durante um ano inteiro e essa informação toda é cruzada automaticamente de forma fantástica, com computadores fabulosos, caríssimos, cruza tudo isso. Quando a fonte pagadora, ela, por exemplo, num processo trabalhista, que seria um RRA, rendimento recebido acumuladamente, quando ela recolhe um DARF com o código 5936 ao invés de 1889, o que ela está dizendo para o sistema da Receita Federal? Que esse imposto de renda retido na fonte não é rendimento recebido acumuladamente. É um rendimento, outros rendimentos de ganhos judiciais, como por exemplo, se você tivesse um aluguel em atraso, processa alguém para receber o aluguel do seu imóvel, você recebe, isso também é um ganho judicial, mas não é rendimento recebido acumuladamente. Então isso vai para o sistema da Receita com um código errado. Na hora que você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai ver os vídeos do Dudu ou vai contratar o serviço do Dudu e da equipe de manual de lançamento e vai saber que o código que você vai ter que imputar lá na sua declaração é o 1889, que é o código de RRA. Pimba, deu problema, porque a fonte pagadora pagou o DARF num código 5936, quando o código correto seria o 1889 e calvário, malha fiscal, defesa de malha, comprovar que aquilo é RRA, que a fonte pagadora errou e por aí vai. Temos também problemas, mas em menor escala, de não pagamento de DARF. Então tem que estar no processo, advogado, advogada, autor, autora, tem que estar diligente no processo se o pagamento realmente ocorreu, cadê o comprovante bancário do pagamento. Então acho que por hoje é só, já deu, né? Caramba, quase 10 minutos. Desculpa, é que é muito problema. Próximo vídeo nós vamos falar sobre... O que eu falei que a gente ia falar? Eu até esqueci, é tanto assunto. Vai falar sobre juros de mora, né? Sei lá. No próximo a gente vê um assunto aí legal. Beijo, até a próxima, tchau, tchau.